Quando a gente é mais nova, ser mulher parece uma grande conquista. É como se fosse uma evolução natural, uma versão maior de si mesma, melhor. Mais bonita, mais desejada, mais segura, mais tudo de bom que tiver. Mas ninguém te conta que virar uma mulher é, antes de qualquer coisa, uma perda. Quando você vira uma mulher adulta, você perde a sua ingenuidade. Você perde a capacidade de se ver sem se julgar o tempo inteiro com tantos esses padrões que existem hoje em dia. É como se você perdesse a facilidade de gostar sem pensar, porque quando você é uma mulher adulta, você precisa estar sempre no modo de autodefesa. Você não pode confiar em outras pessoas. Clarice Lispector tem uma frase que diz que liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. E crescer como mulher é literalmente isso. Você acha que quer liberdade, mas quando começa a ter consciência, você percebe que a liberdade, sem uma estrutura interna, vira angústia. Ser uma mulher hoje em dia é viver uma cobrança que não tem rosto, que não tem cara, que não tem nada. Mas mesmo assim você tem que ser bonita, tem que ser natural, tem que ser desejada, mas ainda assim não pode ser vulgar, tem que ser independente, mas tem que tomar cuidado para não perder sua energia feminina, tem que transmitir segurança, mas também não pode intimidar. Você tem que se amar, mas mesmo assim nunca parar de melhorar. Eu digo isso porque eu sou assim. Eu me sinto forçada a ser assim o tempo todo. E o pior de tudo isso é que eu me sinto assim sem ter ninguém para me cobrar. Isso já é instalado na sociedade. Ninguém precisa cobrar a gente mais pra isso. A gente já entende, a gente já subentende isso desde criança, desde sempre. A gente é criada, a gente é formada pra acreditar nisso. E vive isso. Você mesma faz isso com você. Você mesma deixa isso acontecer. Isso é uma coisa inconsciente. Você abre o Instagram, vê corpos perfeitos, rotinas perfeitas, alimentações bem balanceadas, relações perfeitas de casal, e mesmo você sabendo no seu consciente que aquilo não é real, você resolve acreditar. Isso entra na sua cabeça e ninguém mais tira. Inconscientemente você acaba se comparando com tudo aquilo da internet. Você compara seu corpo, você compara seu relacionamento, você compara sua aparência, você compara sua vida, você compara sua família, compara seu valor, compara tudo que tiver direito até o que não tiver. Assim criando uma sensação constante de insuficiência, porque nada vai estar bom o suficiente pra você. Você olha a grama dos outros e tá sempre mais verde que a sua, porque é a internet. E de repente tudo aquilo que você vê é sempre quase bom, mas nunca é o suficiente, mesmo que você se esforce. Nunca vai ser suficiente o suficiente se você continuar olhando pra internet como se fosse a vida real. A internet, ela é parte da vida hoje em dia? É, de fato, não tem muito o que fazer, mas é muito fácil falsificar uma vida na internet. No final, todo mundo tem problema. Só não posta isso. As pessoas só postam aquilo que elas querem que você veja. E eu mesma digo isso como uma criadora de conteúdo digital. E no meio de tudo isso, tem uma pergunta que começa a aparecer. O que seria de mim sem tudo isso? Quem sou eu sem essas coisas? Porque ser uma mulher hoje em dia não é só existir, você tem que performar o dia inteiro. Você tem que performar o tempo inteiro. Eu preciso performar no meu trabalho, eu preciso performar na faculdade, preciso performar na rua. É performance em todo lugar. Porque senão eu nunca vou ser o suficiente ao olhar dos outros. E isso, novamente, é um problema estrutural. Desde cedo a gente é criada para ser uma pessoa agradável, para ser uma mulher agradável, a ser bonita, a ser desejável, a ser escolhida. E quando você sai do conto de fadas e começa a perceber isso, você começa a duvidar de tudo ao seu redor. Inclusive de si mesma. Começa a duvidar do que você gosta, começa a duvidar do que você quer, começa a duvidar do que você aceita, de quem você é, de tudo. Porque talvez quase nunca foi uma escolha sua. E isso realmente é algo terrível. Especialmente quando a gente junta com o fato da internet. Especialmente quando a gente junta esse fato da internet com o fato dos relacionamentos perfeitos na internet. Na internet, aquelas contas de casais que mostram que sempre é um casal perfeito, que eles não têm problema e tudo mais. Se não tem problema, por que do nada eles acabam o relacionamento? Aquelas pessoas que postam sobre ideais de relacionamento de maneira pra você acreditar, e aí você começa a comparar o seu relacionamento com aquilo. Você acha que isso é legal? Claro que tem muitos influenciadores que postam sobre isso, que realmente fazem você cair num choque de realidade sobre você estar num relacionamento tóxico. Isso é um fato, isso é muito bom. Mas mesmo assim, ainda tem aquelas pessoas que postam suas vidas perfeitas, os seus relacionamentos perfeitos, e fazem você acreditar que aquilo é real, faz você acreditar que aquilo sim é o ideal, que aquilo deva ser sua realidade, não que não deva. Mas você pode estar num relacionamento saudável, com alguém que te mereça, alguém que te faça bem, você olha pra ela e fala, você não é o suficiente pra mim, acabou.
ou até mesmo na situação de corpos reais. Vai a pessoa cheia de botox, cheia de silicone, cheia de procedimento estético, que eu não tenho nada contra, inclusive meu sonho é fazer também, que apenas posta fotos em ângulos específicos que deixam o corpo dela ainda mais bonito do que já é naturalmente, e quer falar sobre corpos reais, sem mostrar o que é um corpo real. Com dinheiro até meu corpo fica real. E outra, falar sobre corpos na internet é realmente um assunto muito chato, né? É muito chato porque parece que o corpo da mulher nunca é só um corpo. Ele é analisado, ele é comentado, ele é desejado, ele é criticado, ele é moldado. Nenhuma mulher que posta sobre seu corpo, mesmo que inocentemente no Instagram ou em qualquer outra rede social, tem paz. Como se você crescer aprendendo que seu valor é o que você se parece, já não fosse o suficiente. Ainda tem a internet pra confirmar isso, é sério? E mesmo quando você tenta não ligar pra esses comentários do seu corpo, no fundo você liga. É o seu corpo. Assim você entrando pra sempre numa luta silenciosa consigo mesma. Em uma guerra que você quer se aceitar, mas não consegue por causa da opinião dos outros na internet. Opinião essa que faz você querer mudar quem você é pra conseguir ser aceita. Todo mundo tem algum grau disso. Ao mesmo tempo você quer se amar, mas também quer melhorar. E perceba que o problema aqui não é você querer melhorar, não é você querer ser a melhor versão de si mesma. O problema aqui é a forma que a mulher é vista em sociedade. O problema que você carrega, o peso que você carrega, a partir do momento que você se torna uma mulher adulta, ou até mesmo antes disso, adolescente na internet é a mesma coisa. A partir do momento que o seu corpo se desenvolve, você tem que lidar com isso. Talvez até antes. E então você fica tentando mudar, fica tentando ser sua versão melhor de si mesmo, que na verdade você só quer alcançar o padrão e você nunca vai conseguir, porque o padrão sempre muda. Uma hora o padrão é o cabelo longo, no ano seguinte o ano é cabelo curto, bem curtinho, para depois de 2 anos ser um cabelo abaixo da bunda novamente. Em um ano, o padrão corporal é um corpo completamente curvilíneo, enquanto 2 anos depois, não. Menos que isso, na verdade, ao invés de você precisar ter um peito grande, uma bunda farta, você tem que ser magra ao extremo, para estar no padrão de beleza. E ai de você se você não conseguir alcançar esse padrão de beleza. Talvez o mais honesto que a gente possa fazer em relação a isso da internet seria admitir que mesmo assim nem tudo é sobre estética, é mais uma questão de pertencimento. Sobre ser vista, sobre ser desejada e sobre ser validada. Que complicação. E pior que além de pertencimento é uma questão de status. Porque, pensa comigo, a pressão estética que teve alguns anos atrás, não me lembro muito bem se foi em 2016 ou 2020, que era sobre ter um corpo siliconado. Isso é uma questão de status social também, porque é preciso você ter dinheiro para você ter tantos procedimentos estéticos. Hoje em dia a situação muda, mas mesmo assim continua tendo o mesmo requisito. Porque você precisa ter dinheiro para comprar o Monjaro, você precisa ter dinheiro para ser magra, porque precisa ter dinheiro para você conseguir ter uma alimentação regrada, balanceada e saudável ao mesmo tempo. A alimentação é questão de status. Hoje em dia não são os ricos que às vezes possuem um peso acima da média, porque alimentos industrializados, alimentos mais pesados, costumam ser mais baratos, mais fáceis de produzir. Enfim, voltando ao assunto dos relacionamentos que eu toquei anteriormente, e alinhando com o ponto sobre ser mulher e precisar ser aceita, eu acho bizarro a forma até mesmo da criação desde a infância. Tem uma frase que eu não lembro muito bem de onde eu tirei ela, mas basicamente ela fala que as mulheres foram criadas para amar os homens e que os homens foram criados para amar outras coisas, para amar o trabalho, para amar os negócios. Isso é uma coisa muito real, porque enquanto as mulheres, enquanto as crianças meninas, elas brincam de casinha, brincam de bonecas e sempre alguma coisa assim, sobre ter filhos, sobre cuidar da casa, sobre cuidar do seu marido, sobre ter um marido, porque por algum motivo na sociedade, enquanto um homem bem-sucedido é um homem que tem dinheiro, uma mulher bem-sucedida é uma mulher que tem uma boa família. Por que uma mulher bem-sucedida não se encaixa apenas na questão de negócios? Por que uma mulher bem-sucedida precisa ter um homem? E justamente por isso tantas mulheres aceitam tão pouco. Tantas mulheres entram em relacionamentos completamente tóxicos e acham que isso é normal, quando não é. Tragicamente, o resultado de tudo isso é solidão. O cansaço de ter que performar o tempo todo, o cansaço de tentar ser perfeito o tempo todo, o cansaço de tentar ser amada o tempo todo, o cansaço de não saber o que é ser vista de verdade.
E aí, bebê, você fica nesse lugar estranho. Lugar de quem quer ser amado, mas mesmo você não sabe se amar. Mesmo você não sabe nem quem você é. Mas dá pra mudar tudo isso. Talvez não em sociedade como um todo, mas se a gente começar a perceber isso pouco a pouco e se colocar no nosso próprio lugar de direito, que você pode ter certeza que não é ali embaixo, é lá em cima, você não vai mais viver do mesmo jeito. Mas pra isso você precisa saber o que você aceita, o que te machuca, o que te convém e o que não te convém. O que faz e o que não faz sentido pra você. E eu acredito que isso é ser mulher de verdade. Não é quando você agrada outras pessoas, não é quando você tenta se encaixar em um padrão a todo custo. Não é quando você é escolhida, não é quando você é perfeita. É quando você pode cair 1000 vezes só pra se levantar 1001. Quando você pode recomeçar até não aguentar mais, só pra nunca mais se abandonar. E se mesmo assim você continuar se abandonando, é só você continuar tentando. É sua primeira vida, tá tudo bem errar. Mas não erra com você, não faz isso com você mesma. Tem tanta gente nesse mundo pra errar com você, meu bem. Se você ficar errando com você mesmo o tempo todo também, não aceitar uma mudança, não procurar fazer uma mudança, aí fica difícil defender você.